Saudações a vocês que me acompanham neste canal. Dando prosseguimento a nosso projeto de leitura das Meditações de Marco Aurélio, chegamos ao livro 2, em que veremos em que consistem essas meditações propriamente ditas. A partir de agora, haverá notas escritas pelo imperador filósofo de si para si, em que ele procurará se lembrar dos princípios da filosofia estoica, procurará emendar seu próprio comportamento, procurará conversar consigo mesmo e retificar a sua conduta. Antes, duas observações. No vídeo anterior, falando da última frase do livro 1, eu acabei cometendo um erro de prosódia, né? Na verdade, não é Granua, é Grânua, o nome do rio em que Marco Aurélio, as margens do qual Marco Aurélio teria escrito ou o livro 1 ou o livro 2, nós não sabemos, isso não fica claro, ou ainda Gran, né? Segundo o que me parece, um dos afluentes do Danúbio na sua margem esquerda. Marco Aurélio participou pessoalmente de diversas campanhas de defesa contra os germânicos que viviam na região de para além Danúbio e, muito provavelmente, uma boa quantidade dessas notas de si para si, dessas meditações, foi redigida no campo de batalha. Nós não sabemos se de dia ou de noite, se antes de os acontecimentos do dia se desenrolarem ou se após uma jornada. Mas o fato é que, em alguns pontos, nós vemos influência dos acontecimentos da guerra nas suas meditações. Também é possível que outros desses pensamentos tenham sido motivados por acontecimentos da corte em Roma, mas nós não conseguimos achar um lastro nas experiências de Marco Aurélio a partir do livro 2. É muito difícil que isso aconteça. A outra observação diz respeito ao modo como eu tenho produzido os vídeos. Eu pretendo fazer vídeos mais breves, que girem em torno de, no máximo, 15 minutos, para que assistir a eles não fique cansativo. Então, trabalharei com trechos mais breves, trabalharei com trechos mais curtos. E vamos entrar aqui propriamente na passagem de número 1, ou capítulo 1 deste livro 2 das Meditações de Marco Aurélio. Eu estou procurando ser um pouco mais espontâneo no meu modo de apresentar as coisas, né? Vamos ver se eu me solto, fico menos travado, digamos assim. Diz o seguinte, esta passagem na tradução de Dona Virgínia de Castro, uma tradução problemática. Nós comentaremos alguns trechos aqui, algumas palavras que não foram bem vertidas. 1. De manhã, ao acordar, devo dizer a mim mesmo: vou encontrar um curioso, um ingrato, um bruto, um velhaco, um invejoso, um bisonho. Todos esses homens são assim por ignorância do bem e do mal. Então Marco Aurélio, ao acordar, já pensava nos tipos potencialmente molestos, nas pessoas desagradáveis que ele encontraria naquele dia. Então ele podia contar com aquilo, ele podia contar com um ingrato, com um insolente, com alguém agressivo, porque isso de fato iria acontecer. Nós sabemos que Marco Aurélio era, por temperamento, irascível, irritadiço. Ele escreve diversas dessas notas, diversas das suas meditações, lembrando-se de não se irritar com as pessoas, lembrando-se de que o melhor era ser condescendente com esses comportamentos muitas vezes agressivos ou desagradáveis, porque ele estava numa posição de imenso poder. Ele poderia simplesmente se livrar dessas pessoas, não respeitando a lei, determinando o exílio ou mesmo a pena capital, mas não é isso que ele fez. Então ele se via obrigado a conviver com essas pessoas, mesmo se tratando de gente tão insuportável. E aqui, pensando em nosso próprio caso, quando nós acordamos, se nós fizéssemos um exercício semelhante, muitas das nossas dificuldades ao longo do dia seriam menos ásperas. Então, se nós nos lembrarmos de que é possível todo dia encontrar pessoas extremamente desagradáveis, com um comportamento bastante reprovável, isso talvez
nos deixasse mais prontos a agir de uma maneira melhor quando justamente essas pessoas aparecessem. A tradução dos termos, dos adjetivos por parte de Dona Virginia de Castro deixa um pouco a desejar. Tá? Este curioso, na verdade, é períergos, isto é, alguém que se mete no trabalho dos outros, um enxerido, por assim dizer, um indiscreto, um fofoqueiro, alguém que se mete naquilo que não é chamado. Ingrato, de fato, é uma boa tradução para acharistos, aquele que não tem charis, que não tem gratidão. Bruto, certamente não é uma boa tradução para hybristos, que é aquele que tem a hybris, isto é, aquele que é insolente, que não sabe o seu tamanho, não sabe o seu lugar, não sabe a sua medida, lembrando-nos sempre de que a hybris era uma das principais falhas de caráter, se não a principal, a mais gravosa na cultura grega. Muitas das tragédias gregas giram em torno de uma punição a uma hybris, a um orgulho, a uma soberba, a uma desmedida, sobretudo. Então, um bruto não é uma boa tradução. Depois, um velhaco, que é uma boa tradução para doleros, aquele que age com dolo, com cálculo, com aleivosia, com espírito de traição. Um invejoso é uma boa tradução para báskanos, nós já falamos deste termo, né? Um báskanos é aquele que tem, que emana de si uma energia muito ruim, né? Quase um mal-olhado, algo assim, um invejoso, lembrando-nos sempre de que a inveja, que foi classificada como um pecado na igreja, é o único desses pecados que não produz absolutamente nenhuma forma de prazer àquele que a detém, né? Então é uma situação bastante miserável do ser humano, né? E por fim, um bisonho, que é uma péssima tradução para akoinonetos. Akoinonetos é aquele que não tem koinonia, que não tem senso de comunidade, é um antissocial. Agora, todas essas pessoas que são molestas, desagradáveis, que têm um comportamento que não é o mais civilizado, são assim porque ignoram o bem e o mal, não sabem o que é o bem e o que é o mal. E aqui nós vemos uma posição socrática, nós vemos como um estoico que segue de perto, né, digamos assim, a ortodoxia da sua escola, na verdade acaba seguindo a Sócrates. Sócrates era dessa opinião, que as pessoas agiam mal por ignorância, que cometiam atos vis, porque não conheciam profundamente a diferença entre o bem e o mal. Não é a posição do cristianismo, por exemplo, né, que vê a possibilidade de uma malícia, algo assim. Mas para Sócrates e para os estoicos que o seguiam neste ponto, há a ignorância do bem e do mal. E do que Marco Aurélio está falando? Do que ele está se lembrando aqui nesta nota pessoal? De que essas pessoas que são molestas agem assim porque não conhecem o que é o melhor, porque se o conhecessem, agiriam de outra maneira. Então, esse é um modo de se tranquilizar, de um indivíduo se tranquilizar quanto às possíveis pessoas ásperas, desagradáveis, que ele vem a encontrar ao longo do dia. Essas pessoas são assim porque elas não conhecem o que é melhor, porque não puderam conhecer o que é melhor. E esta nota, em um senso profundo, tem uma ligação estreita com todo o livro primeiro, porque Marco Aurélio, ao refletir sobre sua família, ao refletir sobre os bons mestres que teve, percebe a sorte que acabou tendo, porque teve uma miríade de bons exemplos a seu redor, o que não é necessariamente verdade para todos. Nem todos puderam ter, aliás, pouquíssimos, tantos bons exemplos a seu redor. De modo que muitas vezes esses indivíduos que são ou traiçoeiros, ou invejosos, ou antissociais, o são porque sempre viram gente assim a seu redor. Então aqui uma certa tolerância nasce desta constatação. Continuemos aqui a leitura na tradução de Dona Virginia de Castro. Quanto a mim, tendo contemplado a natureza do bem, que é a beleza, e a do mal, que é a fealdade, e a natureza do próprio culpado, que é meu parente, não pelo sangue ao nascimento, mas sim pela comunidade da inteligência e participação na divindade,
não sou acessível a prejuízo algum que desses homens possa advir. Um trecho aqui que tem uma certa complexidade e uma relação muito profunda com o modo como os estoicos concebiam a ética. Vejam bem, os estoicos supunham a irmandade de todos os seres humanos. Então, eles, junto com os cristãos, tinham chegado a essa conclusão de que todos nós somos iguais, somos irmãos e que há um sentimento de fraternidade que deve se estender para além do próprio núcleo familiar. Nós devemos buscar ver os nossos semelhantes como pessoas que são da nossa própria família. Não podemos detestá-los, temos que tentar respeitá-los ou pelo menos tolerá-los. Mas aqui ele diz: eu sei o que é bom e o que é ruim, porque eu tive uma excelente formação. Então eu não posso agir mal com essas pessoas, não me cabe fazer isso. E eu sei que a natureza dessas pessoas que cometem essas faltas, que têm esse comportamento que não é bom, que é reprovável, é semelhante à minha. Então eles partilham da mesma natureza, eles têm algo em comum comigo. Eu consigo vê-los como semelhantes, eu consigo me sentir empaticamente ligado a essas pessoas. E por isso eu não vou agir mal com elas, mesmo reconhecendo que esses comportamentos que elas ostentam são molestos, desagradáveis. Então, a natureza do próprio culpado, que é meu parente, não pelo sangue ou nascimento, mas sim pela comunidade da inteligência, tem um nous, uma inteligência, uma mente que é comum a todas essas pessoas, e participação na divindade. E todos os seres humanos participam por meio da razão na divindade. A razão é uma centelha divina na mente de cada ser humano. Então isso torna todos os seres humanos iguais ou virtualmente iguais, né? E ele diz que não é acessível a prejuízo algum que desses homens possa advir. E aqui há uma particularidade da ética estoica que é até algo difícil de entender, se não contraintuitivo, que diz o seguinte: só é mal o mal praticado pelo sujeito e não o que acontece a ele. Então, tendo-se em vista que você não consegue evitar totalmente que coisas desagradáveis aconteçam a você, e tendo em vista que você supõe que exista uma harmonia no cosmos, assim pensavam os estoicos, necessariamente você não deverá considerar mal os acontecimentos desagradáveis que possam atingir você. O único mal é o mal moral, é o mal praticado pelo indivíduo, porque esse mal pode ser evitado. Então você pode evitar ser injusto, mas não pode evitar que sejam injustos com você. Não pode evitar que a injustiça acerte você, e nem que a tragédia, a catástrofe acerte você. E para os estoicos, e esta é uma noção um pouco difícil de aceitar, de entender ou de contemplar, o que acontece a um indivíduo não é propriamente um mal. Certo? É difícil entender isso, é difícil até aceitar isso. Então essas pessoas, por mais que se esforcem em agir mal, não podem, de acordo com Marco Aurélio, atingi-lo. Não podem lhe causar prejuízo, porque não podem forçá-lo a agir mal. Porque isso sim seria causar prejuízo a ele. Forçá-lo a ser injusto, a ser incorreto, a perseguir alguém, etc, etc. Mas como ele tem muito clara a distinção entre bem e mal na mente, ele está fora do acesso dessas pessoas para esse tipo de mal, esse sim, de acordo com eles, os estoicos, o verdadeiro mal. Porque nenhum tem o poder de me lançar a mácula da fealdade, ok? Não é uma boa tradução aqui para o trecho. Nem posso irritar-me contra um parente, nem voltar-lhe as costas, pois todos nascemos para cooperar na mesma obra. Então, sendo todos nós irmãos e sendo todos nós cidadãos numa grande cidade cósmica, sendo todos nós cidadãos da cosmópolis, nós nascemos para cooperar. Nossa sobrevivência depende da cooperação, da colaboração, dos nossos laços de solidariedade. E nós temos de cooperar uns com os outros, como os pés que trabalham em conjunto, em equipe, como as mãos que trabalham em conjunto. As pálpebras, uma depende da outra, os dentes de um só corpo. Nós devemos cooperar uns com os outros porque somos parte de um mesmo órgão, de um mesmo corpo social. E temos de nos ver como partes de um corpo propriamente dito. Nós não somos nada isolados.
Nós só podemos ser algo em relação a outras pessoas. A hostilidade recíproca é, pois, contra a natureza, para a Füssing, e a indignação ou aversão constituem formas de hostilidade. Muito bem, esta é uma tradução que não é das melhores para o trecho em questão. Eu fiz aqui uma tentativa de tradução deste trecho, gostaria de lê-la porque algumas coisas ficam mais claras, a meu ver, nesta minha versão. Então diz o seguinte, esta versão. Ao amanhecer, diga a si mesmo. Veja que eu opto pelo pronome de tratamento você, que é universal no Brasil, né? Praticamente no país inteiro se usa. E eu prefiro porque a ideia de proximidade aqui é importante. O tu é bonito, mas nos distancia do cotidiano. Ao amanhecer, diga a si mesmo. Hoje me depararei com um indiscreto, um ingrato, um insolente, um desleal, um invejoso, um antissocial. Tudo isso lhe sucede por sua ignorância do bem e do mal. Mas eu, que vi a natureza do bem, que é o certo, e a do mal, que é o errado, e a da pessoa que comete a falta, que é, afim, a minha, partícipe não do mesmo sangue ou semente, mas da mesma mente e da mesma partícula divina, não posso sofrer danos de nenhum deles, porque nenhum me infectará com o seu erro. No trecho de Dona Virgínia de Castro, ela coloca que a natureza do bem é a beleza e a do mal é a fealdade. Existe na cultura grega, e na língua grega por conseguinte, uma intersecção bastante larga entre o que é belo e o que é bom, pelo menos idealmente falando. Aquilo que era belo era, digamos assim, uma expressão da bondade dos deuses, e aquilo que era bom era uma forma de beleza moral. Então isso se encontrava de diversas maneiras. O prefixo eu, né, epsilon, y, tanto quer dizer bom quanto belo, e é colocado na frente de outros radicais, e aí nós precisamos ver se se trata de belo ou se trata de bom. A própria palavra kakos, o antônimo de belo, é tanto feio quanto mal. Então essa ideia do belo e do bom caminhando juntos é muito forte na cultura grega, mas esta tradução de Dona Virgínia de Castro me parece que descarrila um pouco, sai um pouco dos trilhos. E a questão aqui é o bem que é o certo e o mal que é o errado. Muito mais do que o bem que é o belo e o mal que é o feio, né? Muito bem. Nem posso indispor-me com um semelhante ou odiá-lo, porque nascemos para uma tarefa comum. Todos nós nascemos para cooperar. Como os pés, como as mãos, como as pálpebras, como os maxilares superior e inferior. De modo que agir uns contra os outros vai contra a natureza. E a ideia do estoicismo era viver segundo a natureza, o que eles supunham ser a natureza, claro. E oposição são a ira e rejeição. E a natureza humana é uma natureza social para eles, de modo que agir antissocialmente, com hostilidade, com agressividade, cheio de arestas, era não cumprir a sua natureza de ser humano. Aqui ele fala de ira e de rejeição, na verdade são verbos que aparecem no período, né? O verbo aganakteo, que quer dizer sentir irritação violenta, que é aqui traduzido como ira, e a rejeição é o verbo apostrefo, quer dizer dar as costas, virar as costas, ir embora. Aqui eu acabo optando por rejeição. Então o que nós vemos nesta primeira entrada do livro segundo, e que é uma das passagens mais célebres das meditações de Marco Aurélio, é Marco Aurélio se lembrando ao início do dia dos obstáculos humanos, por assim dizer, que ele tem pela frente. E de como ele não deve odiar essas pessoas, como ele deve procurar compreendê-las. Porque ele poderia simplesmente eliminá-las, mas não é isso que ele fazia, não era dessa forma que ele agia. E assim ele acabava exercitando em si mesmo a tolerância, o respeito, a compreensão, e acabava compreendendo de uma maneira profunda que todos nós temos de cooperar uns com os outros, porque somos semelhantes, somos irmãos, e um sem outro, um ser humano sozinho, não é nada. Eis o que eu tinha a lhes dizer. Até o próximo vídeo. Tchau, um abraço.